CJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones ligados, acho que acertei os canais aqui. Hoje recebemos nos estúdios da Clube, né, com muito orgulho, né, recebemos aqui nos estúdios da Clube uma lenda da biologia do Canela, professor Vitor Hugo Trave, e seu filho também biólogo. Futura lenda, né, já tá aí mitando nos dias atuais, João Pedro Trave, também biólogo, no Dia da Educação, no Dia Mundial da Educação Ambiental, né, Cabelo? Exatamente. Que honra nossa receber essa dupla aqui hoje. Bom dia, Vitor Hugo, bom dia, João. Bom dia, galera, tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo, né? Um alô aí, João, só pra ver teu microfone. Não, apertar o botãozinho ali. Tem o botãozinho pra liberar. Ali, ó. Bom dia. Tá, o teu tá pronto. Então, agora beleza. tamo ali, né? Tu tá acostumado do outro lado. outro botão, Te prepara com a mesa nova, tá? E o João Pedro Trave, titular do nosso Backflip 885 das sextas-feiras às 18 horas, né? Nosso colega aqui. Já foi citado hoje pela manhã, né? Porque Opa. hoje Exodus do Bob Marley completa 48 anos de vida. Pô, né? eu fiz esse vídeo aqui. do Exatamente. Exodus. Né? Eu gravei no Não, acho que no ano há uns passado. 2 anos atrás. Exatamente, hoje ele completa aniversário, tu já foi citado, obviamente, porque o Bob Marley, lembro do amigo, né? É isso aí. O homem das sextas-feiras aqui na Clube. E aí, Vitor Hugo Trave, voltamos a 1992. Conta pra gente um pouquinho mais do surgimento desse projeto tão bacana, tão legal, que já capacitou crianças, já educou crianças, já ensinou, já certificou crianças, né, jovens, sobre educação ambiental Rio Grande do Sul afora. Mas como é que começou? Conta pra gente essa história aí tão legal do projeto. Antes de contar como é que começou, eu gostaria de contar do dia 5 de junho de 2000 e... Quando começou? 92. 1992. Veja que eu já estou meio perdido nas datas. Esse dia foi muito especial porque foi o dia que eu fiz o lançamento do projeto para a comunidade de Canela. Eu tinha o hábito eu era um fumante na época, fruto dos meus trabalhos de campo, quando eu fazia muito trabalho de campo assim, de longa duração, né, um mês, às vezes 15 dias, 20 dias. E eu levei uma vez fumo em rolo e palha para distrair na fogueira ali, né, durante a noite. E aquilo foi me criando um hábito de fumar. E eu voltei dos trabalhos de campo e larguei o palheiro e continuei fumando. Sim. Há uns 2 anos, mais ou menos, assim, nesse processo aí. É uma coisa que não combinava comigo, eu ficava meio perturbado, assim, fumava, gostava de fumar, mas não gostava de... Gostava e não gostava, né, pela incoerência do meu trabalho. Aí no dia 5 de junho, quando fui fazer o lançamento do projeto, eu acordei cedo, fumei, como sempre, e botei a carteira no bolso e fui lá para Casa de Pedra, onde foi o lançamento ali. Então a comunidade estava convidada, e eu entrei na sala, preparei tudo ali, né? E saí para ver se estava chegando alguém, estava com aquela vontade de fumar. Eu disse, é agora. Peguei a carteira de cigarro, tinha acho que uns 4, 5 cigarros fumados. Esmaguei ela assim, com aquela gana de quem quer parar mesmo, e joguei ela no lixo da entrada da Casa de Pedra. Entrei, apresentei o trabalho para a comunidade e 33 anos que eu não fumo mais. Olha já momento, eu peguei como um gancho. O start no dia mesmo, né? De tudo, né? De um gancho forte para largar, né? Simplesmente larguei, não usei nenhum subterfúgio além químico que existe, né? Aquelas pastilhas, aquelas coisas. Máximo um cafezinho. Nunca mais fumei. Então aquilo me marcou muito e me acompanhou até hoje, me acompanha, né? Esse gancho que eu... Mas então o projeto em si mesmo, ele tem uma raiz do tempo que eu era universitário, lá na PUC, estudante de biologia. E os professores tinham o hábito de fazer aula de campo. Todo ano tinha um período de quase uma semana assim que, né, a gente saía para campo fazer aulas de tudo que é tipo em determinados lugares, assim, em Porto Belo, ali em Torres, a gente fazia os aparados da serra e tal. E aquilo me despertou um entendimento de que ali naquelas semanas de aula de campo é que realmente estava a semente do ensino, a semente do interesse pela coisa. Aquilo foi muito forte para mim e eu não perdi nenhuma das aulas de campo dos meus 4 anos de faculdade.
E depois que eu fui convidado a dar aula ali, depois que eu me formei, eu continuei sendo um dos professores de campo. E nunca mais parei, né? Quando eu resolvi sair da PUC por motivos diversos, e o principal deles foi que eu queria voltar para Canela. Eu sou canelense de origem, né? E eu voltei, na época eu estava casado com a Liane, a minha esposa. Professora Liane. Época, mãe do João Pedro, mãe da Bruna. E do saudoso Lucas. Pouca gente sabe que nós tivemos 3 filhos, né? O primeiro faleceu em seguida que nasceu, mas estão aí 2 representantes, né, de gabarito. Então, chegamos aqui, fazer o quê? Um biólogo em Canela. A Liane, ela era professora já lá do estado, então ela foi transferida. Mas eu vim com a cara e a coragem, né? Assim, vamos inventar alguma coisa. E aí a Liane um dia viu um documentário na televisão. Eu, se não me engano, a memória é um pouco falha, era lá em Brasília, era sobre uma escola de natureza. Do Rio Paranoá. Rio Paranoá, isso aí. Lago Paranoá. Lago Paranoá. E ali ela disse, olha aqui, ó, que legal, os caras vão pro campo e tal, fazem aula de campo. Aí linkou com o meu passado de aula de campo, né? Porque eu já não era mais professor naquela época ali. Eu disse, quem sabe a gente monta então um trabalho aqui e começamos a gestar o projeto, né? E foi. E um dia eu tô lá no Parque do Caracol, andando por lá para conhecer, rever, né, na verdade. E vi aquela casa da família Nunes lá, né? Sim. Que estava sendo usada para depósito de material inservível do parque. Tudo que era bagulho jogavam lá. Aí eu olhei aquilo e voltei e falei com o prefeito, na época era o Zé Velhinho. Só tem um lugar bem legal para fazer um projeto de educação ambiental no Parque do Caracol. Aonde? Naquela casa. Faz o projeto. Tá. Fiz o projeto. Na época tinha esse computador dinossauro, né? Uns MSX, um 386. Aquelas de agulha ainda, né? De agulha, Fui lá, levei para ele e tal. Foi, resumindo assim, um ano e meio mais ou menos nós levamos para tornar o projeto viável. Então o projeto foi assim submetido à Secretaria de Educação de Porto Alegre e Secretaria de Turismo. Aí eles quiseram ver o que nós queríamos fazer lá. Aí eu montei um curso para eles, os técnicos das 2 secretarias, que vieram então, uma comitiva, tinha umas 20 pessoas. E eu fiz o que eu achava que era possível fazer com as escolas. Eles foram os meus alunos. Testou com eles ali? Testei com eles. As cobaias. Demorou 15 dias, foi liberado para fazer então as licitações e tal. Aí ficamos 15 anos lá no Parque do Caracol. Fizemos 3 licitações, 5 anos cada uma, né? E aí, então, ali eu consegui então colocar a ideia de aula de campo não para os meus alunos, mas para qualquer aluno. Então aí abriu o leque, né? Para qualquer escola, para qualquer grupo interessado, inclusive grupos de não estudantes, né? E assim o projeto nasceu e se criou dentro do Parque do Caracol. Ali que nós tínhamos o nosso... Então aquela casa foi transformada num museu aberto, né? Que nós chamamos de Centro de Interpretação Ambiental, que nem sabia o que era isso, mas nós criamos esse centro e ele foi referência, então, né? Nós tínhamos lá um livro de registro de pessoas, todas as pessoas que entravam no parque, que eram adeptas, elas faziam a trilha e acabavam na casa, né? Então ali se travavam conversas interessantes, conhecimentos diversos, assim. Até que a prefeitura achou que o projeto não precisava mais estar ali e aí não fez mais a licitação e aquilo acabou então ficando como está hoje, né? Morreu ali. E aí, o que nós fizemos? O João Pedro já estava comigo nessa época, ele já tinha voltado, tinha terminado a faculdade dele, né? Já tinha feito a viagem de 2 anos pelo mundo lá com os amigos dele. E nós então resolvemos fazer o seguinte: o Lobo-Guará não precisa ter uma sede, o Lobo-Guará pode ser itinerante. E aí nós fizemos uma parceria com o Ecoparque, inclusive trabalhamos lá nas trilhas, fizemos toda a montagem de trilha, o projeto fez. E abrimos para
outros lugares assim que as escolas pudessem ter mais interesse em um ou no outro. E assim, então, é o modelo que nós temos hoje, né? Com muitas adaptações que foram feitas, e o João vai falar mais sobre isso agora, que é o que eu chamo de a segunda fase do projeto, né? Que é quando o João Pedro realmente abraçou a causa. Eu passei literalmente o bastão para ele, né? Chegou uma hora em que nós conversamos e eu disse: meu filho, as minhas ideias já estão assim ficando, entre aspas, velhas. Tu tem uma cabeça mais jovem que a minha e ideias melhores, tu viajou mais que eu, então quem sabe tu abraça. Eu fico por aqui, né, por trás, dando uma olhada e tal, mas eu quero que tu seja o linha de frente. E foi essa a nossa conversa, e o João Pedro assumiu o bastão e de forma muito brilhante, o que me deixa muito, muito satisfeito, muito honrado de ter o meu filho seguindo, né, uma linha de trabalho que foi criada há 30 e poucos anos atrás, e que ele achou que, pela coerência do processo, ele também como biólogo, né, tá tocando muito bem. E que responsa, né, João? Porra. Da sequência a tudo isso que foi feito pelo Vitor Hugo Trave, né, lá no início também com a Liane, né, juntos, né, concebendo o projeto, e todo esse legado que é deixado pelo Vitor Hugo Trave, pelo projeto Lobo Guará, dando uma repaginada, trazendo já para um jeito mais jovem, né, seguindo também a educação ambiental raiz em campo, né, como é a marca registrada isso aí. Do trabalho do professor Vitor Hugo Trave, né. Eu conheço muitos alunos da UX que falam até hoje das saídas de campo da UX. Quando eu fui para a UX, eu implementei o mesmo processo, né, a saída de campo, que era disputada, assim, os caras iam mesmo para fazer. E tem que ser, né? Tem que ser, né? Não era uma coisa assim. Tem coisa que não pode ser teoria, né? Não. Por isso que eu disse, ali, quando eu senti a semente do aprendizado, da prática, é que eu não abandonei mais a ideia. E essa aí foi a raiz de todo o processo, né? E aí na versão... conhecimento prático. Na versão 2.0 entrou o litoral também, né, João? Isso. Como ambiente, como sala de aula das atividades do Lobo Guará, né? Nada surpreendente, né? Não, litoral. Último agradável. Vamos adaptar, né? Vamos adaptar, né? Abrindo só um parênteses aqui, quando o João Pedro quis fazer a faculdade de biologia, né? Ele disse: pai, eu quero ir pra Torres, mas faz mais perto aqui, não sei. Torres, pai, por quê? É mar, né, pai? Como é que é? Vai, tem onda. Aí tinha o Fafa, que já tinha estudado lá, né, também. Aí o cara tinha caminhos abertos por ali. Aí te formaste em biologia, né? Eu lembro, em 2009, né? 2009, formatura. 2 de agosto, isso. E na sequência teve a sua baita experiência com o Destino Canela, que também deve ter aberto horizontes, né? Exato. Vai contando. Na verdade, cara, como a gente falou aqui, o projeto é de 92, eu sou de 88. Então, meio que nasci já no meio, né? No meio. E me lembro no Caracol ali, indo dormir lá no sótão, indo passar as finais de semana. Eu tenho boas lembranças da casa, do parque ali, de andar nas trilhas e o bastãozinho de colher lixo que a gente tinha lá com um preguinho na ponta. A minha missão era sair catando lixo pelo parque, né? E até agora a gente foi na reinauguração ali ver a casa também tendo vida de novo, e a gente tendo participado também da criação dos conteúdos, é legal. Mas assim, cara, como meu pai falou, a gente teve um processo ali de saída da prefeitura, que eu era muito piá ainda, era 2006, acho que foi, né? Alguma coisa assim, 2007, 2006. A saída do parque, né? A saída do Parque do Caracol. Aí foi bem no ano que eu ingressei na faculdade, então fiquei um pouco longe, o pai tava mais, né, desanimado um pouco, até passou o bastão ali pro... A gente não pode esquecer pro Evandro ali, pra galera da Atitude. Ficou um ano com a Atitude. Um ou dois. Tava meio... Evandro, Ismael, Jeremy ali, eles pegaram ali pra tocar um pouco, fazem parte dessa história, né, dos 33 anos. E depois que eu me formei, fiz a viagem, mas o pai já tava reassumindo por causa do Ecopark. A gente tinha feito uma parceria, acho que foi 2009, fazendo uma linha de tempo, e ficamos com eles até 2014 como sede ali também, né, no Ecopark. E aí, quando eu voltei também de outra viagem, 2015 por aí, que de fato entrou. Eu entrei pra assumir, até eu voltei da Califórnia com a Karen ali, a Gaia tava na barriga da minha esposa, e aí eu falei, bom, agora tá na hora de organizar as coisas, né? Ficar um pouco de raiz, né? Até eu lembro que eu tava numa dúvida, porque tinham me chamado pra trabalhar na prefeitura. Eu tinha prefeitura ou pegar a Pampiana ali, né, o Lobo Guará e começar de novo, né? Então resolvi pegar, a gente abriu um escritório ali perto do lado da Policy, do BIR ali, que agora já não é mais, mas enfim, rua da prefeitura aqui. E aí, Estação Central. Por ali.
Enfim, aí começamos a pegar e tentar, né, dar uma nova cara, uma nova roupagem que a gente chama, assim, tanto pra Pampiana quanto pro Lobo. E aí o processo foi acontecendo naturalmente, né? E hoje, desde 2022, a gente criou uma parceria com a Broker ali, com a Anne, com a Bill, com o Guto, que também foi um processo bem natural que aconteceu. Eu entrei como consultor do Pé da Cascata ali, a gente foi tendo afinidades, tanto histórica, né, por causa da Broker, começou lá na Lagiana, 96, se não me engano, 95. Vamos ampliar mais o segundo bloco, essa história ela vai ter toda uma sequência conectada com os dias atuais do projeto Lobo Guará, e aí a gente traz então essa conexão no próximo bloco, 8h20, vamos a um rápido intervalo, sem cortar, desculpa. Não, eu sei como é que funciona. Aqui o nosso time. Pagar a conta, né? E aí já voltamos pra gente avançar na segunda etapa, na segunda fase do Lobo Guará, aqui no GJR Entrevista nesta terça-feira. Um rápido intervalo, já voltamos. Grande Jornal Regional.